estou aqui no Cresce Paraíba, ao lado de Rômulo Soares e de Dr. João Teodoro da Silva. O Rômulo é o presidente do Cresce na Paraíba e o Dr. João é o do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a instituição nacional. Rômulo, a gente presencia um fato importante para a sociedade, que é o Cresce itinerante. Qual é a vantagem que a sociedade paraibana vai ter nesse serviço, nesse instrumento? Primeiro, Gutenberg, dizer a você que é uma honra recebê-lo aqui como um grande jornalista e amigo. Dizer que a sociedade ela precisa de segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica? Existe estelionato, existem pessoas que vivem se travestindo de construtor, de corretor, e a sociedade muitas vezes, por ingenuidade, ela vai dar um dinheiro, assina um contrato sem saber se aquilo é legal e se aquela pessoa é legítima. Esse é o primeiro ponto. Então o Cresce Itinerante, ela vai através de uma van, escritório, toda modernizada, com a parte de tecnologia, ela vai rodar os 222 municípios da Paraíba. Ela vai chegar em qualquer município, vai procurar a prefeitura, vai procurar os poderes constituídos, e vai tentar fazer uma parte pedagógica, que é informar sobre toda a parte jurídica de uma operação imobiliária, atender os corretores que estão ali naquele município, seja para cadastrar, seja para fazer toda a orientação também, e principalmente para fiscalizar, por exemplo, com o Ministério Público, o MP-PROCON, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, a legalidade dos empreendimentos, seja edifício através do registro de incorporação, seja loteamentos através do registro, através do Conselho Federal, que João Teodoro vai poder pontuar mais, a fiscalização que nos foi delegada através do convênio do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e a Caixa Econômica, a fiscalização da legitimidade de quem adquire o Minha Casa Minha Vida, se ele não está fraudando esse projeto, que hoje não é mais um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho e o Cresce, além dos 222 municípios, na capital, vamos percorrer todos os 64 bairros para que dê segurança à sociedade, que comprar um imóvel é um grande negócio, mas só compre com um corretor de imóveis ou uma empresa imobiliária, e vamos dizer como chegar a eles e principalmente como denunciar esses falsos corretores ou esses estelionatários. Doutor João, a gente percebe que esse instrumento tão moderno que vai chegar, um carro vai chegar e levar tanta tecnologia, até onde é que a tecnologia está ajudando também no trabalho do corretor e na defesa da sociedade? Pois é, esse é um tema recorrente na nossa profissão atualmente, porque tem surgido muitos anúncios de empresas muito novidosas, dizendo, não, agora nós não precisamos mais de corretor de imóveis, nós vamos vender sem corretor, nós vamos fazer a locação diretamente sem corretor. E a gente tem trabalhado muito isso em âmbito federal, né, em âmbito de Conselho Federal de Corretores de Imóveis, porque, na verdade, isso é uma mentira, é uma inverdade. A tecnologia, ela na verdade veio para auxiliar o trabalho de corretagem, não para excluir o trabalho do corretor, porque não há como você substituir a emotividade do ser humano, a interação do ser humano com outra pessoa, quando você vai, por exemplo, mostrar um imóvel, seja para locação, seja para venda, seja para intermediação através de permuta, é preciso a presença do corretor, porque o corretor vai dar aqueles detalhamentos que o sentimento humano precisa ter na hora de você adquirir um imóvel. Ao passo que a internet ela é um instrumento tecnológico de grande valia. Por exemplo, nos grandes centros, você não tem condições de visitar vários imóveis, como tem, por exemplo, numa cidade menor. Por causa do trânsito, por causa da indisponibilidade de horário, de trabalho e tudo mais, tem uma série de consequências aí que acabam impedindo a visitação sistemática dos imóveis. Então o cidadão usa a internet, por exemplo, para selecionar aqueles imóveis que mais lhe interessam. Seleciona 2, 3 imóveis e aí sim, aí ele pega o corretor e o corretor vai levá-lo, vai mostrar as qualidades, as deficiências, enfim, vai mostrar as redondezas, mostrar aquilo que o imóvel tem de bom, que pode ser aproveitado, uma escola próxima para o seu filho, supermercado, farmácia, igreja, enfim, seja aquilo que venha agradar o interesse do cidadão
e que ele sozinho, somente pela análise da internet, ele não tem condição de fazer. Ele precisa da disposição de um corretor. Então nós achamos que a internet, a tecnologia de um modo geral, ela veio não para excluir o corretor de imóveis, mas para implementar o corretor de imóveis e transformar o exercício da profissão em alguma coisa mais agradável. Não só para o profissional, mas para aqueles que dependem também da negociação imobiliária, que dependem do corretor de imóveis para fazer um negócio. O senhor que tem um olhar do país inteiro, já que é o presidente do Conselho Federal, que visão o senhor tem desse momento que o país passa? O mercado, vocês podem ter também um diagnóstico do mercado, a crise política, a crise econômica. Qual é a leitura, qual é a fotografia que o senhor nos traz? Olha, na verdade a gente tem feito a seguinte análise. Aliás, a economia como um todo, não só a economia imobiliária, mas a economia como um todo, já aprendeu a trabalhar independentemente dos fatos políticos. Porque se a gente for depender eminentemente de todos os acontecimentos políticos que nós temos tido ultimamente no país, a gente acaba fechando as portas. Então a gente aprendeu a trabalhar independentemente dos fatos políticos. Tanto é que, apesar de toda a crise que nós vivenciamos desde 2012, quando teve o declínio da nossa economia, e a gente agora que está entrando num processo de recuperação, nós sentimos, por exemplo, agora em 2017, um crescimento do mercado imobiliário. Estou falando aqui do mercado e não da construção, mas do mercado imobiliário nós tivemos um crescimento médio no Brasil na ordem de 20% a 25% em relação a 2016. A nossa expectativa é que em 2018 nós tenhamos um crescimento semelhante em relação a 2017, ao que tivemos em 2017 em relação a 2016. Por quê? Justamente porque nós aprendemos a trabalhar independentemente dos fatos políticos. Nós temos uma economia e essa economia tem que funcionar. Hoje você vê que os indicadores econômicos, eles estão, todos eles, mostrando uma boa perspectiva de crescimento econômico. Não sei o que vai acontecer em âmbito político nacional, em âmbito político regional, mas nós estamos trabalhando independentemente desses fatores para fazer com que a economia se recupere. Esse é o princípio que nós adotamos hoje do sistema Confescresce e, óbvio, os conselhos regionais também adotam. Para fechar, uma pergunta para os dois. Quais são os pleitos que vocês vão apresentar aos governadores em cada estado e os candidatos à presidência da República? Vocês devem ter pleitos assim, de ordem para esse segmento. Já pensou, Romulo, o que se pede aos candidatos aqui da Paraíba? Aos futuros governantes, seja no legislativo, seja no executivo, a gente pede mais uma interatividade, auscultar sempre as cadeias produtivas, principalmente da construção civil e do mercado imobiliário, pois nós trazemos, sem nenhum tipo de contrapartida, recursos tributários, empregabilidade, desenvolvimento e credibilidade. Algo que na política hoje está faltando um pouco disso. Então a gente quer que exista mais diálogo, que exista o princípio republicano que tanto se fala e democrático, que se escute quem produz, seja serviço, seja a construção civil, para que a gente possa juntos desenvolver esse estado. Nós temos 223 municípios que precisa muito de alterações das suas legislações urbanísticas, da evolução, da maturidade da tecnologia, de ampliar a questão da rede sanitária, da questão da habitação popular. Então nós temos várias sugestões, mas que essas sugestões elas só vão se materializar se houver nos futuros, que vão ser eleitos agora em 2018, mas assumirão a partir do primeiro momento de janeiro de 2019, dos futuros gestores, seja no legislativo, volto a dizer, seja no executivo, que tenha essa parceria pública-privada real, não só nos planos de governo. E para o futuro presidente? Pois é. Muitos candidatos, né? Temos quase 15 aí. É verdade, tem muitos pré-candidatos, né? Na verdade, nós temos tido uma interação muito grande hoje com o Congresso Nacional, por exemplo. Recentemente nós lançamos, semana passada, aliás, lá em Brasília, a nossa agenda legislativa, onde constam ali 84 projetos de lei que tramitam ou na Câmara ou no Senado que dizem respeito ou ao mercado imobiliário ou
a profissão de corretor de imóveis. Nós estamos interagindo com os parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, no sentido de viabilizar os bons projetos e de rejeitar os maus projetos, naturalmente. Mas uma coisa que tem preocupado em âmbito nacional é justamente a efetivação não de uma política de governo para o mercado imobiliário, mas como o Rômulo bem lembrou há pouco, quando falou sobre o Minha Casa Minha Vida, que hoje já não pode mais ser uma política de governo, mas tem de ser uma política de Estado, a gente gostaria de voltar a ter, como nós tivemos no passado, um Banco Nacional de Habitação direcionado a atender o problema habitacional do Brasil, de repente, para que o novo presidente pense nisso. Nós precisamos de uma política de Estado para a habitação no Brasil, onde a gente traga tranquilidade na continuidade dos negócios imobiliários. E isso nós não temos hoje, porque cada governo traz a sua própria política quando entra. E aí ele vai implementar a sua política, muitas vezes ignorando, inclusive, coisas boas que aconteceram no passado. E isso prejudica a continuidade de um bom processo. Então é preciso que haja política de Estado. Independente do governo que entra, de esquerda, de centro, de direita, ele tem uma política de Estado estabelecida, eventualmente até constitucional, que ele não pode estar mudando ao seu bel prazer. E isso facilitaria bastante a resolução do problema habitacional no Brasil, que ainda é grande. Hoje nós ainda temos, segundo o consenso de todas as organizações ligadas ao mercado imobiliário, alguma coisa próximo de 7,2 milhões de habitações como déficit habitacional no Brasil, que precisa ser resolvido. Para a TV Master e o portal Polêmica Paraíba, Gutenberg Cardoso.